Olá, olá, boa noite, pessoal. Estamos preparando aqui para começar a live. Deixa eu chamar o restante do pessoal aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos achar a nossa rainha das oficinas. Boa noite a todos. Estamos nos organizando aqui para começar a nossa live agora das 19h30. Vamos achar nossa rainha das oficinas. Vamos lá. Karine, cadê você, Karine? Estamos aguardando o pessoal entrar. Muito boa noite para todo mundo. Vamos lá. Vamos chamar aqui nosso parceirão, o Alberto, também. Só um segundinho que o pessoal está entrando aqui. Karine, cadê você, Karine? Ó, a Karine não tá conseguindo entrar aqui. Tô aqui. Então entra. Vamos lá, deixa eu esperar o Alberto aqui. Eu vou chamar ele. Ó, tá aí a nossa rainha. Ih! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu arrumar aqui a altura. O Alberto. Boa noite, galera! Oficineiro, oficineira aí do Brasil, tudo bem com vocês? Que bom encontrá-los aqui de novo, junto com o Rael. Rael. E o Alberto? Alberto, venha, venha! Já mandou o convite aí, Rael? O Alberto? Já tô tentando aqui, na verdade. Ah, Eu então, boa coloquei ele, mas ele noite. não. Não respondeu ainda. É. Ainda. Aham. Ah, entrou, Aqui. Alberto. Júlio, balconista dos Pampas, um beijão pra ti, Júlio. Que bom te ver aqui, que bom te encontrar aqui de novo. Tá ali ele. Alberto! Cheguei, desculpa, o trânsito, né? Sim, aham, congestionado esse E aí, horário, como é né? que estão, gente? Não é fácil, mas estamos aí, né? Estamos aqui. Boa É, noite, então, boa noite. Agora todos, né, com a nossa tripulação completa. Boa noite a galera que está entrando, o pessoal que está entrando. Então, oficineiro, oficineira do Brasil. Estamos aqui hoje reunidos, né? Vou tocar essa live, vou puxar aí à frente, né? Vou fazer o papel. Boa noite, Lucy, a Lucianinha, um beijo para ti. Lucy, para a galera que está entrando, está se acomodando aí. Nossa live hoje tão esperada, né? Então, que a gente estava conversando, né? Um bate-papo aqui de bastidores e a gente sempre gosta de dividir com vocês. Sejam todos bem-vindos, né? E o tema da nossa live hoje é como que a gente vende, né? Consegue aumentar o faturamento e ainda deixar o cliente satisfeito vendendo itens de segurança. Então, focando, né, nos componentes, nos itens de segurança do veículo, né? E a gente não podia deixar de compartilhar esse assunto que é tão importante e essa experiência aí que a gente acabou tendo aí com o Alberto, acompanhando o Alberto. E a gente montou esse momento aqui, né, nessa live hoje, para a gente estar dividindo esse conhecimento. Galera que está entrando, venham. Então, nós estamos aqui no Instagram, e essa live está sendo transmitida também no Facebook da Oficina Mais e a gente está mandando também ela para o YouTube, onde vai ficar salva. Mas vocês que estão entrando aqui,
por favor, manda com um aviãozinho para aquela galera que precisa ouvir sobre esse assunto, que nós vamos dividir aqui. Não é uma live de muito tempo, é uma live curtinha, mas a gente focou no essencial, né? Para te ajudar aí no teu dia a dia, no teu negócio, na tua oficina, focada aqui no Auto Center. Então, por quê, gente? A gente está numa época, né, iniciando aí o pós-pandemia, talvez, obrigada, coração, pode mandar, gente, coração pra gente, adoramos, adoramos. Sejam todos bem-vindos, né, bem-vindos à nossa noite, que ela seja muito produtiva. Mas por que a gente focou nesse assunto, né, e a gente quis compartilhar aqui com vocês? Porque a gente vive aí um momento, né, um momento aquecido para reparação em relação aos veículos, né, os seminovos, né, os veículos que já são usados, muito em função do contexto da economia, né? E outro grande fator é que se reduziu, né, os carros zero estão diminuindo a venda. Isso faz com que as pessoas acabem mantendo, né, e focando em manter o seu carro e colocar o seu carro em dia, ou mesmo o mercado aí de seminovos, né, o mercado de usados, ele acabou aquecendo em função disso. Então, a gente tem uma frota grande de trabalho, né, de oportunidades, e, ao mesmo tempo, uma retração econômica, uma dificuldade econômica. E a gente sabe, quanto mais a gente conseguir vender, né, para o mesmo cliente, melhor o nosso resultado. Em função de que a gente está vendendo mais o mesmo atendimento, ou seja, a gente consegue fazer com que o custo operacional fique baixo, baixo não diminua, né? Mas e que a lucratividade consiga aumentar. Então, a gente precisa dividir esses macetes, essas oportunidades que estão aparecendo, e às vezes detalhe, né? Uma dica aqui, outra dica ali, e a gente consegue melhorar, assim, o nosso resultado, o nosso dia a dia. Beijão pra galera que tá entrando, só posicionando vocês aí antes da gente se apresentar, pra galera que já tá aqui. Nós estamos transmitindo aqui pelo Instagram, né, da Oficina Mais, Karine Quinjalma Oficial e o Alberto Lara Treinamentos, mas essa live também está sendo retransmitida pelos canais do Facebook da Oficina Mais e lá no canal do YouTube. Então, se tu não te inscreveu no canal do YouTube da Oficina Mais, procura lá, te inscreve, porque essa live vai ficar salva lá. E aí, né, tu tem referência onde consultar. Mas para vocês que estão aqui agora no Instagram, manda um aviãozinho lá pro teu colega, pro teu sócio, né, para aquela pessoa que é teu amigo, parceirão aí de Auto Center, parceirão de oficina, que troca informação, que vai estar contribuindo muito com o crescimento dessa galera aí. Então, gente, sem mais melongas, né, vou tomar a frente aqui, né, faço o papel de intermediadora, mas vamos nos apresentar para quem a gente não se conhece ainda. Então, por favor, tá aqui em cima, eu não sei se para vocês aparece aí. Rael, conta aí, te apresenta, Rael, por favor. Certo. Então tá, muito boa noite a todos, né? Eu sou o Rael, que nem a Karine já comentou. Eu sou um dos diretores da Oficina Mais, um dos fundadores, né? E a gente trabalha em cima justamente de criando soluções, criando ferramentas para melhorar e facilitar o dia a dia dos oficineiros, né? Só acho que temos a rainha da oficina aqui junto com nós também, onde é a parte mais simpática da empresa, né? Já é boa de comunicação. Mas nós estamos aqui, então, hoje para falar um pouquinho mais sobre algumas coisas que a Oficina Mais vem trazendo, né? Até mesmo em parceria com o Alberto, e contar um pouquinho aí das nossas ferramentas e das nossas novidades. Que bom, né? E a galera aproveitem, né? Aproveitem esse momento, né? Podem tirar dúvidas, se quiserem ter relacionamento, já vou passar um canal aqui que a gente vai poder conversar mais estreitamente, caso 1 a 1. Mas, Alberto, por favor, o Alberto aqui no meu vídeo está na minha direita, né? Então, fala aí, Alberto. É isso Conta aí quem tu é, de onde que tu veio, qual a tua Vamos lá, história, então. Conta aí pra gente. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Sim. Tá funcionando bem? Eu estou. Beleza, então. Bom, gente, então eu sou o Alberto, eu sou da Lara Treinamentos e Equipamentos Automotivos. Já estou no ramo aí há 22 anos, na oficina, né? Amo o que faço, amo estar dentro de uma oficina. Para mim, as horas podem passar, assim, voando 10, 12 horas que a gente está ali, né?
muito empolgado e muito satisfeito, e sempre procurando fazer um bom dia para ir para casa com aquele sentimento de missão cumprida, né? Então sou aí parceiro, né, da Oficina Mais Sistemas, né? Do Rael aí, a Karine, né? Grandes amigos, né? E agradeço hoje aí estar tendo essa oportunidade da gente ter um bate-papo aí para trocar ideias, levantar sugestões, né? Dicas, para a gente poder fazer cada vez melhor dentro da oficina, né? E quando a gente diz cada vez melhor, é justamente a gente poder mudar essa imagem que muitas oficinas acabam criando, de muitas vezes trabalhando de forma um pouco desorganizada, gerando às vezes alguns diagnósticos ou orçamentos pouco suspeitos. Muitas vezes a gente acaba não sendo claro o suficiente com o cliente em função de não estar devidamente organizado para aquele momento, né? Porque eu acho que todo mundo vive a venda é naquele momento, é naquele instante, e se a gente por algum momento passar um ar de desconfiança para o cliente, talvez o cliente até compre, né? Compre, pague e saia dali com uma má impressão. Mas não é isso que a gente quer. A gente está aqui então para trocar essa ideia e fazer diferente, né? E estamos aí para somar. Ah, que bom, Alberto. Então, sejam bem-vindos. A galera que está entrando agora, os oficineiros, os simpatizantes, os amigos que estão entrando aqui, os familiares, né? Um beijo no coração. Sempre dando força pra gente, né? Muito grata pela oportunidade de estarem abrindo aí a casa de vocês e o tempo de vocês. Então, eu sou a Karine Quinjalmo, aqui no Rio Grande do Sul, né? Conhecida como a Rainha das Oficinas. Quem conhece um pouquinho aí da minha história, né? Quem não conhece, acessa aí no Instagram, tem um pouquinho aí do meu dia a dia. Nasci dentro de uma oficina, tenho uma jornada aí. E eu fiz disso, né? Meu propósito, minha missão. Então, estamos aí aliados junto ao Rael, né? Que veio com a parte da tecnologia. Eu já trabalho em gestão, em consultoria, processos, números, né? A parte de resultados aí das oficinas. Mas a gente se uniu aqui para potencializar resultados, né? Dividir conhecimento e potencializar resultados aí para o nosso segmento. E por isso que estamos aí, né, com o Alberto, nosso convidado, para a gente estar dividindo aí um pouquinho a experiência que o Alberto tem com isso, né? E o tema hoje, para a galera que está entrando, e já digo aqui, tô vendo o Aislan, obrigada, Aislan, pelo prestígio, né? Boa noite a todos, galera, né? Beleza. O nosso assunto hoje aqui é como a gente aumentar a nossa venda da nossa oficina, do nosso auto center, né? E ainda fazer com que o cliente saia satisfeito olhando para itens de segurança. E a nossa experiência aqui com o Alberto, né? Muito bom os relatos que ele tem, a jornada que ele tem em relação a isso. E foi por isso que a gente trouxe ele aqui para o nosso bate-papo. E a pergunta tenho duas perguntas para cada um de vocês, tá? O meu papel hoje é de entrevistadora. Então, só para ficar claro para a galera que está aí, se entrar perguntinhas aqui, a gente vai dividindo. Mas para a galera que está aqui, já aviso, né? Essa live a gente está fazendo batendo papo pelo Instagram. Ela está sendo retransmitida pelo Facebook e ela vai ficar salva lá no YouTube. Então, para vocês tiverem acesso para consultar depois, né? Dividirem boa noite ou dividirem o assunto também. E se faz sentido para vocês e vocês gostariam de apoiar um dos colegas, um dos amigos aí, oficineiro, auto center, pessoal da reparação, faz aviãozinho, convida eles para vir logo para cá, porque tem coisa boa. Até o final tem jornada aí, tem coisa boa, tem contatinho bom. Então, Alberto, conta aí para nós, Alberto. Qual é a mágica que tu faz? Qual é o gatilho mental que tu usa? Como é que tu faz isso, né? Revisa itens de segurança, consegue aumentar o faturamento dos teus clientes na tua orientação e ainda consegue fazer, né, o cliente gastar mais e sair satisfeito com isso. Conta pra gente aí como é que tu faz isso, Alberto. Bom, gente, como eu costumo falar, né, que é muito mais fácil para quem está de fora entrar para dentro de uma empresa, né, onde a gente já conhece o chão de uma oficina, né, que nem tu, Karine, cresceu dentro de uma oficina, né? Então, só observando, a gente consegue identificar várias oportunidades, inúmeras oportunidades no dia a dia. É observação, né? É observando a forma que o cliente chega na loja, a forma que ele é abordado
pelo vendedor, já começa aí, né? O vendedor tem que causar empatia, né? Já para trazer o cliente para ele, fazer ele se sentir em casa. A gente poder estar atento à postura e comportamento dos mecânicos, né? Poder a gente estar atento como que está organizada a oficina mecânica, os equipamentos, o posicionamento dos equipamentos, as caixas de ferramentas, né? Tudo. A gente tem que ter um cenário que propicia a gente fazer um diagnóstico mais assertivo, né? Ou seja, tem que criar um ambiente equilibrado para onde o cliente chega em nossa loja, a gente consegue identificar qual é a necessidade que ele veio buscar em nossa loja e está aí a grande oportunidade. Oportunidade para a gente atender melhor o cliente na recepção, de gerar um diagnóstico técnico e bem qualificado, né? E levantar justamente as oportunidades ali. Ou seja, que eu sempre digo, né? A gente sempre tem que saber dividir no carro do cliente o que é preventivo, o que é corretivo, o que ele pode programar troca, o que está bom, né? Nós temos que ser sempre o mais transparente possível, claro, não pode faltar conhecimento, né? Conhecimento e qualidade técnica. Então, é em cima disso que eu vou para dentro das oficinas, onde eu trabalho ali junto, colado no mecânico, colado no vendedor, né, para estar atento a essas oportunidades. E claro que a gente vai falar agora aqui que ferramentas a gente deve utilizar para que a gente consiga fazer esse trabalho com qualidade. Uhum. Ô, Alberto, vou te colocar agora numa saia justa, tá? Não combinado. Vamos lá. Mas esses itens de segurança, quando a gente fala itens de segurança, né? A minha oficina, a minha escola tem uma interpretação, tu pode ter outra, né? A ABNT talvez tenha um outro contexto, né? A norma técnica da reparação. Mas né? Vamos contextualizar. Eu, Karine Quinjalmo, que trabalho o meu carro, divido entre o trabalho, né? Uso o meu carro entre o trabalho e entre lazer. Só que entre lazer, claro que eu preciso cuidar muito, eu prezo muito pela questão do carro em relação à segurança, porque eu transporto meu filho, que para mim é o meu bem maior. Sim, claro. Né? Então eu tenho duas preocupações. Eu não posso causar acidente de trânsito para não me atrasar num trabalho para atender o cliente. E segundo, além da minha segurança, eu carrego o meu bem mais precioso. Filho, um beijo no coração, o Enzo, né? Entra nessa live, eu quero te ver aqui, filho, né? Então, se eu entrar, né, na tua oficina, for tua cliente, tu vai me atender, eu vou te relatar isso. Tenho certeza que tu vai fazer perguntas para saber o que eu procuro, o que eu vou fazer lá. Primeira pergunta, né? Então, assim, contextualizando, o que tu me perguntaria nesse sentido? Ou como é que tu me convenceria, na verdade, né? Tu já captou, né? Como é que eu trabalho, qual é o meu perfil de uso do carro e qual a minha preocupação. Né? Como é que tu me convenceria e quais os itens que tu verificaria no meu carro e que tu me convenceria que realmente eu preciso focar na manutenção preventiva desses itens. Bom, vamos lá. Essa foi boa, né, Alberto? Essa não estava no script, mas... Foi muito boa. Aí. Bom, Karine, assim, em primeiro lugar, a gente tem que ser o mais cordial possível, né, com todos, né, já causando empatia já na chegada. E uma perguntinha básica, né? Sempre perguntar para o cliente o que ele está sentindo no carro, né? Tipo assim, ao dirigir, o senhor percebe algum barulho, o carro puxar, algum desconforto, né? O que o senhor está sentindo no carro? Porque muitas vezes nós pecamos por não fazer essas perguntas para o cliente. Muitas vezes o cliente chega na oficina, eu quero fazer uma revisão, quero trocar o óleo, eu quero fazer tal coisa, e a gente acaba não perguntando para ele o que é mais importante. O senhor está sentindo algum desconforto no carro? Como que o carro está se comportando na pista? Então passa daí, né? Se ele disser assim, eu não estou sentindo nada no meu carro está tudo ok, eu quero mais é trocar o óleo, né? E verificar o balanceamento e geometria. Perfeito. Eu sempre oriento a gente a atender a primeira necessidade do cliente, que é o que ele veio buscar. E já em contrapartida, sempre oferecer ao cliente uma revisão de segurança. Com essa revisão de segurança, nós vamos examinar todo o carro, todos os itens de segurança. Desde o mais simples, como uma palheta, né, que é um item de segurança. Muitas vezes a gente só dá por falta dela num dia de chuva, né? E é um item fácil e rápido de verificar. Muitas vezes o cliente não percebe que está ruim,
que a palheta está ressecada, que já está marcando o vidro. E aí, um dia de chuva, um dia de forte chuva, como é que fica? Né? Pode ter pneu bom, pode ter freio bom, pode estar tudo bom, mas uma simples palheta pode ser o responsável por um acidente gravíssimo. Né, Karine? Que nem tu falou, eu me desloco, se desloca, usa o carro para ir para o trabalho e para o lazer. Imagina nesse percurso uma forte chuva. Ainda mais no Rio Grande do Sul, né? Que Sim. a gente amanhece numa temperatura, no meio da tarde está outra e no final do dia termina com outra, né? Nunca sabemos quando o tempo vai virar ou vai chover, né? Então passa daí. Perguntar, gente, não ofende. E vocês têm que entender que a questão de oferecer uma revisão de segurança para o cliente não é só a questão da gente rentabilizar mais o nosso serviço no dia a dia. Não. É a gente poder fidelizar o cliente. Poder ter esse cliente para nós. E claro que a gente tem que fazer tudo de maneira muito transparente, né? Manobrar o carro, já ir testando o carro, testando o freio, pedal de freio, alavanca do freio de estacionamento, verificar painel de instrumento, né? Sempre verificar a etiqueta de óleo. Tem muitos clientes, gente, quantas oportunidades nós perdemos de prender o cliente na nossa oficina pela troca de óleo, né? Não é mesmo? Porque tem muitos clientes que acham que só deve trocar o óleo conforme a quilometragem, né? E não é isso, né? A gente sabe que a gente troca por quilometragem e por tempo, né? 6 meses. Não pode ser acima disso. Mas muitas vezes nós profissionais, nós vendedores, nós mecânicos, pecamos por quê? Por a gente simplesmente iniciar uma revisão no carro do cliente, um atendimento no carro do cliente, sem ter um norte. Né? A gente precisa ter um norte, precisa ter uma direção. E a direção começa lá no recepcionar o cliente. Né? Precisa ter o início, meio e fim, né, Alberto? Início, meio e fim, justamente. Porque eu vejo muito importante essa questão das perguntas. A gente se perde também, como tu falaste aí, por não perguntar. E aí eu vou trazer um exemplo aqui que eu sei que todo mundo vive, mas a gente acaba não corrigindo, né? Então, quando o cliente vem, é que o meu carro tem um barulho. Né? E a gente não sai, a gente peca, tem um barulho, ok, vamos pegar, vamos colocar ele para cima, vamos olhar, né? Vamos subir ele no elevador, vamos olhar por baixo. Aí tu encontra lá folgas, né? N barulhos que vocês sabem e vivem no dia a dia. Sim. E dão uma volta, realmente o barulho aqui, vamos trocar isso, vamos trocar aquilo. Mas se a gente não andar com o carro, e eu vivenciei e acompanhei isso, né? Tu entrega o carro, o cliente paga, o cliente volta, o carro continua com barulho. Poxa, onde que a gente pecou? Vamos lá voltar lá para a raiz, né? Se eu não dei uma volta e conseguir identificar qual é o barulho que o cliente identifica, porque às vezes uma folga para ele aquilo é normal, para ele é barulho de carro, que não é barulho que incomoda ele. Às vezes o que incomoda ele, a gente encontra, é um monte de moeda caída atrás lá entre o painel do carro. Às vezes é isso que incomoda ele, aquele barulho. Mas não é o barulho que o técnico escuta lá embaixo do carro, no pivô, né? Barulho do amortecedor, folga de direção. O técnico encontra todo esse barulho. Mas isso pode ser um barulho que ele é normal, né? Para um condutor, um simples mortal condutor, né? Do veículo. E não é o barulho que ele está se referindo. Então é muito importante essa pergunta, né? Então essa identificação e principalmente como eu uso. Abraço aqui para o Chico. Obrigada, Chico. O Éder lá do Chico Amortecedores, o Éder, né? Abraço, obrigada pelo prestígio aí. O Sandro da American Dr. Car lá, um beijo, Sandro. O Glauco, né? Vou interromper para dar um oi aqui. Engenheiro lá de Poa, beijo, beijo, beijo. Galera que está entrando. Estamos falando aqui como aumentar o faturamento com itens de segurança e ainda deixar o cliente satisfeito com essa venda, né? Então, o Alberto aqui está nos relatando isso, né? Tua experiência, Alberto. Então, Karine, falaste tudo, disseste tudo. Temos que dar uma volta com o carro do cliente. E a minha orientação e minha sugestão, gente, exemplo, hoje em dia trabalhar numa oficina mecânica é algo muito delicado, né? A gente vive várias situações, né? Então a gente tem que estar atento a tudo. Então, eu não sou a favor do mecânico ir dirigindo o carro do cliente, entendeu? Na maioria das vezes, quando se refere a um barulho ou coisa assim, seja lá o que for, ou funcionamento do motor ou coisa assim,
Eu sempre oriento o mecânico que vai revisar o carro do cliente, dar uma volta com o cliente, fazer com que o cliente vá dirigindo, porque somente assim a gente vai identificar qual é a percepção do cliente, qual é o barulho, como o carro está se comportando, né? Então, muitas vezes a gente peca, volta a falar, por falha na comunicação. Muitas vezes a gente se deixa levar pelo movimento alto, trabalha de forma produtiva, muito produtiva, né? Por produção, digamos, mas peca e não fazer as perguntas certas, né? Temos que fazer a pergunta certa para identificar o que ele realmente vai buscar na oficina. Porque Isso do vai dar uma contrário, ele redução vai... de tempo gigante ainda, né? Isso, é. Então, 50% do diagnóstico está nas perguntas. 50% do diagnóstico está em fazer as perguntas corretas. Os outros 50% é um técnico, um mecânico preparado, comprometido com a causa, em examinar e checar o carro do cliente, né? Então, Verdade. uma coisa que eu sempre, gente, eu oriento, né, os clientes a trabalharem é ter um roteiro de trabalho. Se a gente não tiver um roteiro de trabalho, a gente vai pecar. Com um roteiro de trabalho, vai nos permitir estar atento aos detalhes. E muitas vezes nós pecamos nos detalhes. Então, não adianta a gente receber um carro, né, sem nenhum direcionamento e já sair examinando, né? Quantas vezes eu vejo o carro subindo e descendo no elevador? Porque o tal item ele poderia já ter examinado com o carro no chão. E não, o carro já vai lá para cima. Quanto a gente perde de tempo, né? Então eu sempre digo, eu só trouxe um exemplo aqui, né? Que a gente tem que ter um roteiro de trabalho no carro do cliente. Então isso aqui é uma excelente ferramenta, gente, né? Um checklist, né? Mas não um checklist para linkar defeito no carro do cliente. A gente precisa saber também tudo que está bom no carro do cliente. Tudo que ele pode programar a troca. E o que de fato está ruim. Então, se a gente não tiver um roteiro de trabalho, muitas vezes a gente deixa a desejar. Porque vai chegar uma Karine... Vai chegar a Karine da vida, né, Karine? E aí, tu vai viajar, né? Tu não falou que vai pegar a estrada. Mas aí o cara vai lá, examina, tu gasta lá 2 mil, 3 mil reais no teu carro. E esqueceram de ver o quê? Se teu step está calibrado. Quantas vezes acontece isso? Né? Muitas, né? Tem procedimentos que tem que ser padrão dentro da oficina, que a gente não pode falhar. Já tem que pegar e fazer, entregar. O cliente não precisa nem pedir. Nós temos que olhar, né? Então, o que eu digo assim, o checklist... Faz parte da credibilidade, né? Isso gera credibilidade. Faz parte da credibilidade. E outra coisa, gente, quem ainda não trabalha com um roteiro de trabalho, que nesse caso aqui estou me referindo a um checklist, como que o gestor vai conseguir saber se a equipe dele está se doando ao máximo, né? Está gerando um bom resultado, né? Porque se não tiver algo para criar esse roteiro, a gente não consegue analisar como é que está sendo a performance da equipe na oficina, né? E muitas vezes a gente deixa passar... Deriva, né? E a gente deixa passar muitos detalhes, né? Imagina o carro ficou o dia inteiro no elevador. Aí vai para a geometria e esqueceram de ver uma folga lá numa bucha, né? Ou um amortecedor danificado, algo assim parecido, né? Eu já peguei situações de, na oficina mecânica, o cliente reclamar um barulho do lado esquerdo e o mecânico examinar só o lado esquerdo, não olhar o lado direito. Aí o carro subir para a geometria, a coifa da homocinética rasgada, a borracha. E o carro passou o dia inteiro na oficina, gente. É absurdo, mas isso acontece diariamente, em todas, nas melhores casas, né? Isso acontece a todo momento, gente. Né? Até o Elinho colocou aqui, eu até subi, o Elinho colocou aqui um comentário que eu estava tentando pegar aqui. Ele até falando da questão da revisão, né? Na maioria das oficinas que conheço, o mecânico tem de fazer os serviços que são atrelados ao recepcionista. E os créditos da venda de serviço relacionados à manutenção preventiva ficam com o recepcionista, né? Sim. Que acaba vendendo, Mas eu vejo que é um trabalho conjunto, né? Um tem que levantar, né? O técnico tem que levantar, e eu trabalho muito assim, eu vejo que isso é um conjunto. O técnico levantar a necessidade, avaliar o componente, né?
E entra o recepcionista com a argumentação comercial, porque o recepcionista vai saber que, para mim, é importante ter segurança no carro, né? Isso vai me convencer a eu fazer uma manutenção além da corretiva, além da preventiva. Então, Elinho, eu considero que é um trabalho conjunto, tá? E se a empresa conseguir trabalhar esse conjunto, essa dupla, né, dinâmica, eu vejo que fica perfeito, né? Um pensa na argumentação comercial e outro pensa no levantamento, enquanto outro trabalha no levantamento e na avaliação das necessidades, né? Alberto, mas com esse roteiro aqui... Oi, fala, Alberto. E o que eu digo assim, ó, eu entendi que o Elinho, né? O Elinho comentou, né? Que, tipo assim, as vendas adicionais geralmente acabam saindo através do vendedor, né? O que seria, o que o mecânico entende que é uma venda adicional? Vou me colocar lá no lugar do mecânico. Uma higienização de ar-condicionado, né? Com a granadinha, ou seja lá com outro produto que faz a nebulização. Eu entendo que a maioria dos mecânicos entende que isso aí que é uma venda adicional, que acaba sendo obrigação do vendedor a vender, né? Exemplo, uma troca de palheta, uma cristalização de para-brisas, né? Tem vários outros itens de segurança que são extremamente importantes, porque a gente não fala só de segurança, nós falamos também de saúde e que também isso contribui muito com o faturamento do serviço da empresa, né? Hoje fazer uma higienização de ar-condicionado aí consegue aumentar teu ticket médio aí, digamos, né, se fosse vender para todos os carros, por exemplo, entre 80 e 120 reais. E acaba vendendo lá o filtro de cabine, coisa que a maioria não olha. Mas quando a gente tem um checklist que contempla tudo isso, e o cliente nos permitiu, eu sou muito a favor, assim, a gente oferecer para o cliente uma revisão de segurança, sem custo. Sem custo. Então, se ele permitiu fazer uma revisão de segurança, tu vai linkar tudo que está no checklist. Claro que para isso a gente tem que ter um checklist eficiente, né? Checklist eficiente e uma equipe treinada, né? Uma equipe treinada para fazer todos os testes com o carro no solo, carro com capô aberto, carro na altura do peito e carro todo suspenso. Isso torna serviço produtivo. Porque muitas oficinas, quando eu fui implantar, por exemplo, um diagnóstico veicular, uma revisão de segurança através de um direcionamento, de um checklist, a maioria dos mecânicos me diziam o quê? Isso aí demora demais, a gente atende 15 carros por dia, é impossível fazer isso. E eu só pedia uma oportunidade para ele. Vamos fazer esse treinamento, vamos fazer essa implantação, e depois disso tu me relata se tu mudou a tua opinião ou tu continua na mesma. E que coisa boa poder ouvir de um mecânico a sinceridade quando ele recebeu uma ideia de um checklist, que não foi muito positiva, e no final desse treinamento ele vir a público com a equipe e dizer assim, Alberto, quero te pedir desculpa, porque trabalhar dessa forma, de maneira organizada, tendo essa sinergia entre o vendedor e o mecânico, os dois têm que se entender, os dois só no olhar têm que se entender o que está precisando, o apoio um ao outro. Ele me dizia assim, cara, tem muitos detalhes que a gente passa para o cliente verbalmente, que o cliente não aceita a troca, mas é um item que compromete a segurança do cliente, mas ele não aceita. Aí eu, com um checklist, eu posso sinalizar que aquela peça está com problema, que tem que ser substituída. Então, é um trabalho em conjunto, né? Mecânico, vendedor, né? Todos com o mesmo propósito, que é o quê? A gente tem que vender mais, temos que rentabilizar mais, mas não tem nada melhor do que a gente ser o mais transparente possível, né? Ô, Alberto, e tua galera mandando um abraço aqui, ó. O Elinho falando que é de Linhares, no Espírito Santo. Espírito Santo, olha aí. YouTube, e lá no YouTube também, o Adelson, né? Que é de Laranja da Terra também. Espírito Santo. Eu vou visitar ele lá. Já tô com a visita marcada. Manda aviãozinho. A Núbia também tá te mandando. Olha aí. Profissional. Ó, Núbia de São Mateus. Então, eu vou estar lá no Espírito Santo agora, a partir da semana que vem. Vou poder rever todos esses amigos. Ô, Alberto, e com esse, nos conta aqui, né? Te cortando já, o tempo vai passando, a gente tem conteúdo ainda para falar, mas
Com esses trabalhos que tu faz, com essa implementação, qual o resultado que a oficina tem, né? Se a gente for metrificar, aumentou, enfim, qual o feedback que tu tem além desses? Poxa, mudou a minha visão, né? Olha, como é que eu como é que diria tu pode assim, relatar aí pra gente? no término desse trabalho, né, só vê resultado positivo. Tu vê um vendedor mais motivado, tu vê um mecânico mais motivado e tu vê um cliente mais satisfeito, né? Por quê? Porque a gente precisa vender, né? Mas é melhor a gente comemorar a satisfação de um cliente, né? Ainda mais quando ele retorna, do que simplesmente vender um caminhão de coisas no carro do cliente, né? Então são 3 coisas importantíssimas aí. A gente ter o nosso vendedor, nosso mecânico motivado e o cliente satisfeito. E isso a gente vai conseguir através dessa ferramenta, uma ferramenta simples. Por exemplo, o que eu vejo de empresário dizer assim, ó, né? Olha aí, eu comprei a maquininha de sangria de freio, mas não vende uma sangria de freio. Troco pastilha e não troco sangria de freio. Mas por que não trocam? Muitas vezes a gente tem que, primeiro, conhecer o que a gente está fazendo, conhecer tecnicamente. Muitas vezes a gente aprende na mecânica e vícios vão, né, passando aí de geração para geração e a gente quer ser o mais produtivo e o mais rápido possível, mas quantos problemas a gente pega aí, né? Eu já, pela falta de uma simples substituição do fluido de freio, uma sangria, eu já vi situação de mecânico trocar simplesmente somente a pastilha e não examinou o pedal de freio e acabou lá tendo um constrangimento de dizer para o cliente que teria que trocar o cilindro mestre, né? Poxa. Porque não testou lá o pedal de freio, né? Sim. Então, quando a gente passa a testar o pedal de freio, passa a abrir lá a tampa do reservatório do fluido de freio, a gente consegue examinar o nível de contaminação que está. Tem muitas ferramentas que contribuem para isso, né? Eu não sou muito fã dessas ferramentas, porque muitas vezes elas não marcam corretamente, principalmente a ferramenta do fluido de freio. Claro que essa ferramenta é uma ferramenta que auxilia a gente mostrar para o cliente e comprovar para ele que o fluido de freio dele está ruim. Mas, perguntando para o cliente, qual foi a última vez que o senhor trocou o fluido de freio? É um exemplo, a gente tem que trocar porque uma vez por ano. Já desperta uma interrogação, né? Se eu, poxa, eu nunca troquei isso, é muito mais fácil de tu me vender isso, né? Me dizendo que é necessário eu trocar de X em X tempo, que o desgaste acontece isso, né? E o mecânico tem que saber o porquê de trocar, né? Porque se não trocar o fluido de freio, vai comprometendo os demais itens do sistema de freio, né? Porque ele vai absorvendo umidade, água, então vai danificando. Então, nós pecamos no dia a dia por apenas saber executar. Nós temos que trabalhar muito mais a comunicação, né? Eu sempre oriento. Roberto. Fazer o diagnóstico, o diagnóstico, identificar as necessidades, preencher o checklist, que é o diagnóstico, para depois chamar o cliente e mostrar tudo. Mas eu não vou falar muito, porque tem o Rael aí para falar também, né, gente? Tem o Rael ainda, eu ia falar Se deixar, eu não paro de falar mais. Janice Zimmer, que está aqui, um beijo para vocês, né? Assistindo junto com o Ivan, a live junto com o Paulo também, Paulo Zimmer lá de Santa Maria do Herval. Um abraço para vocês aqui no Rio Grande do Sul, são nossos clientes também. Um abraço pro Paulinho aí. Da Oficina Mais, né? Alberto, mas pegando esse gancho, né? Tu falou tudo isso que é um roteiro de trabalho, acho que é o sonho dos oficineiros. Eu, como consultora que trabalho o processo, eu sei que é o sonho, a empresa é um negócio perfeito, né? A gente almeja o perfeito, só que a gente não consegue, a gente tem muita dificuldade de chegar lá. Né? E muito que tu falou, olha tal coisa, é um passo a passo, né? Um roteiro que a tua equipe tem que seguir. E eu sempre falo isso para quem está liderando, né? Porque assim, eu trabalho diretamente com as lideranças, trabalho em resultado, e eu ouço muito, né? E o serviço do João é bom, é melhor do que o serviço do Paulo. E eu sempre pergunto, né? Mas por que o serviço do João, que é mecânico, é melhor do que o serviço do Paulo, que também é mecânico? Os dois estão no mesmo nível, talvez tenham a mesma formação. Porque o João, quando entra lá itens de revisão, ele revisa isso, e não deixa passar nada.
E o Paulo esquece, o Paulo isso, o Paulo aquilo, né? Ah, ele não olha tudo, às vezes olha, às vezes não olha, ou seja, não existe um padrão. O padrão que eu tenho, o padrão de qualidade é do João, ou o padrão de qualidade é do Paulo, não é do Outcenter, não é da oficina. Vocês que estão aí assistindo a live, tenho certeza que todos os dias vocês passam por esse questionamento. Né? Ou o cliente, quando vai retirar o carro, perguntou: ah, tu conferiu como é que tá o meu fio, o filtro do óleo, o filtro de combustível, e bate a coração acelera, meu Deus, será que o Paulo olhou? Será que o João olhou? Deixa eu chamar ele para perguntar, porque a gente não tem essa segurança. E aí vai na comunicação. Coração para nós, tô vendo o coração subir, tô porque vendo ali, eu sei que vocês passam isso aí no dia a dia. Pois é. E é em função disso, né, que eu passo, o Alberto passa mais ainda, porque tá lá no chão, tá acompanhando a equipe. Eu olho os números, eu questiono isso, eu ouço a lamentação, eu ouço as dificuldades. E aqui, convidada aqui, né, tô intermediando a live, o nosso Rael. O Rael é o cara que nos ajuda, né, em relação a como facilitar isso, como a gente implementar isso e fazer, né, que nos facilitar em relação a que seja usado no dia a dia, né? Que a gente consiga inserir um processo e que a gente fique independente. Qual a dificuldade que a gente tem, né, Alberto? Tu coloca um papel desse, um checklist desse, às vezes eu uso, às vezes eu não uso, é uma coisa a mais, né? Qual é o grande desafio? É a gente colocar uma ferramenta que a gente utilize como regra. Se não usar essa ferramenta, não vai passar para o próximo passo, não vai passar para o próximo setor, não vai passar para a próxima pessoa, né? E aí, Raelzinho, conta para nós como é que tu facilitou a vida da gente, oficineiro aí, ao nosso dia a dia, que o nosso dia a dia fique melhor, que a gente consiga implementar essa rotina aí que o Alberto falou. Conta pra gente. Perfeito. Bom, na verdade, nós da Oficina Mais, né, nós trabalhamos muito forte em cima da gestão, em cima de resultado, em cima de ferramentas que realmente vão ajudar no dia a dia, né? Esse é o nosso propósito, é isso que a gente vem trazendo para dentro do mercado. E nós vimos justamente isso que vocês estavam comentando, como conseguir passar uma transparência para o cliente, como conseguir fidelizar, como fazer com que o cliente confie em ti. Né? Então, não somente a parte operacional, mas sim fazer parte da empresa, para a tua empresa ser mais conhecida, ter um cliente mais fidelizado, um cliente mais feliz, que ele queira, né, contratar o teu serviço. Então, em função disso, a gente pegou esse checklist, por exemplo, que o Alberto mostrou ali para nós, esse padrão, esse roteiro, e colocamos isso com uma ferramenta para fazer mais fácil. Né? Ao invés de tu estar lá com uma canetinha pintando de uma cor, pintando de outra cor, rasurando, ou tentando desenhar uma coisa ali no papel para conseguir explicar para o cliente, sendo que o cliente não é técnico, muitas vezes ele não vai entender aquilo ali. Então a gente trouxe esse conhecimento para dentro de uma ferramenta na qual tu consiga usar ela através do teu celular, né? Então hoje a gente tem uma ferramenta que é esse checklist, né? Que é um roteiro de diagnóstico, onde tu consegue padronizar todos os itens que devem ser verificados para aquele estágio do teu diagnóstico. Por exemplo, nós temos tanto o checklist quando o veículo entra, né, para tirar as fotos da lataria do carro. Então, não precisa desenhar ou fazer xizinho, né? Tu consegue tirar a foto, porque aquela foto ali está guardada e daqui a pouco vai estar mostrando coisas que tu não anotou. Então, tu tem sempre aquela imagem no momento que o carro chegou. Está ali, está registrado. Então, tu consegue guardar isso já dentro do teu celular mesmo, dentro do sistema da Oficina Mais, que a gente desenvolveu, dessa nossa ferramenta, e consegue, eu acho que o maior diferencial é conseguir mostrar isso para o teu cliente. Né? Então, tu conseguir ter o teu roteiro, dizer que a tua oficina, todo momento que chega um carro na tua oficina, tu tem este roteiro, esse passo a passo, que é um cuidado a mais com o teu cliente. Que nem o Alberto comentou, ele falou a questão até mesmo de pedir autorização, de pedir autorização para o cliente para executar. Claro, é importante para ele estar ciente, mas tem coisas que, na verdade, a oficina tem que se resguardar. Né? Também é um ponto importante.
Então, nós, como Oficina Mais, pensamos nisso aí, de como a gente poderia proporcionar essa segurança e essa possibilidade também de aumentar o faturamento através de uma ferramenta, né? Então, hoje a gente já comercializa, já traz, e cada dia a gente vem trazendo novos recursos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? Mas é importante que o padrão, ele venha da oficina, né? A oficina tem que ter o seu passo a passo, aquele passo a passo tem que ser aplicado em todos os clientes, para não ficar aquela questão do, fez o checklist? Não fez o checklist? Olhou o disco? Não olhou o disco? Tá bom? Tá ruim? Então, essa perda de comunicação dentro da oficina acaba gerando retrabalho, e além do retrabalho que gera, faz com que muitas vezes tu deixe de faturar contra o cliente, né? Então, é isso que a gente acredita e é isso que a gente vem trazendo para dentro da nossa ferramenta. E o mais importante, algo que a gente escuta bastante, chega lá e pergunta, verificou a palheta? A pessoa diz, a pessoa da oficina, né, o mecânico diz, não, verifiquei. Tá, mas tu falou para o teu cliente que tu verificou? Se tu não falar para ele que tu fez aquilo, ele não vai ver valor nisso. Então, na hora de comparar preço, ele pegar o teu preço com outra oficina, vai ser a mesma coisa, porque tu não ofereceu nada mais para ele. Então, Assim como o Alberto falou antes de ter calibrado o pneu, né? Se eu Exato. calibro e mostro que o pneu está em bom estado, porque muitas vezes o step, né? Falando do pneu do step, e mostro, porque muitas vezes eu sou uma que não olha, eu olharia só quando eu fosse precisar. Então, se tu calibra, né? Fotografa, registra, teu pneu está em bom estado, ok? Nossa, agregou valor, né? É uma coisa que tu Com já certeza. faz. Agregou valor, né, Rael? Com certeza. E outra questão, o feedback até mesmo que a gente tem, né? O retorno que a gente tem dos mecânicos, no primeiro momento é que nem vocês comentaram, é uma resistência, mas vai demorar um pouco mais, vai ser mais difícil, mas quando tu começa a aplicar isso no teu dia a dia, tu vê o resultado. Nós temos feedback, por exemplo, do pessoal, eu chegava ali, o mecânico falando, né, olhava o filtro de ar estava sujo, certo? Às vezes tinha que deixar o carro aberto ou pegar o filtro de ar, esperar o cliente vir para perguntar, olha, assim tá teu filtro de ar hoje, esse aqui é o novo. O que tu acha? Vamos trocar? Imagina, daqui a pouco o cliente está na tua frente e fala, não, vamos trocar. Ele tem que esperar o mecânico ir lá fazer a troca para conseguir estar liberando o carro. Então, a gente precisa fazer com que isso seja mais rápido, né? E é isso que a Oficina Mais traz como solução. Então, vamos imaginar o seguinte... E aí, Rael, conta aí, já aproveita o gancho, conta aí como é que tu nos ajuda a resolver isso, nesse caso. O cliente deixou o carro aqui, não tá, e é uma oportunidade que eu tenho de vender, né? Então, para a galera que está entrando, estamos falando aqui de como vender, mas ainda deixar o cliente super satisfeito olhando itens de segurança. O Rael está contando aqui para nós, né, como é que ele desenvolveu com ferramentas de tecnologia um checklist que tu consiga vender para o cliente sem que ele esteja, né, esperando ele voltar ou sem que ele esteja dentro da tua oficina. O que tu fez para nos ajudar aí, Rael? Perfeito. Essa questão que nem eu comentei do filtro de ar, né, dele tá sujo, ou pode ser qualquer outra coisa, até mesmo aquele arranhado quando o carro entra, também tem essa possibilidade. O que a gente fez? Ao invés de tu colocar num papel, esperar o cliente vir para mostrar no papel, na verdade tu já consegue, através dessa ferramenta, compartilhar diretamente no WhatsApp do cliente. Então tu consegue mandar lá para ele no WhatsApp, ele tem acesso em tempo real e ele pode ver todos os itens que tu já está preenchendo com a situação. Então, vamos imaginar, aquela revisão que tu questionou o cliente se tu poderia fazer, não só tu vai fazer, como tu vai conseguir mostrar para ele, e ele pode acessar no celular dele mesmo para acompanhar tudo que foi verificado com cada uma das situações, e naquela questão da foto. Lá o filtro de ar, o filtro de ar precisa ser trocado. Então, já pode tirar uma foto e deixar armazenado e guardado para mostrar, olha, esse aqui é o teu filtro de ar sujo. Então, vamos trocar. Tu comentou a questão do aditivo, né? Tira uma foto ali que nem do reservatório da água, né? Quando tá sujo, tira uma foto ali, mostra para ele que aquilo ali tá sujo ou que o nível tá baixo. Então, se tu deixar registrado, é muito mais fácil tu olhar, né? Quando o cliente enxerga que aquilo ali é um problema, não é tu falando para ele, quando ele enxerga que isso ali é um problema, ele vai trocar. Porque, que nem falou, é segurança, é muito importante. E caso ele não trocar, tá lá, tá registrado, vocês falaram para ele, estava apontado que era um problema. Então, vocês também, como oficina, se resguardam se acontecer alguma coisa. Então, tem esse ponto muito importante.
E é fato, tu olha lá a vareta do óleo, tira uma foto, tá abaixo, o cliente vai olhar aquilo ali. Não é um mecânico, vamos pegar naquele cliente que não é fidelizado, né? Não, esse cara tá querendo me passar aí, tá querendo me vender coisa que não é. Não, mas tu tá mostrando para ele, não é? Isso vai passar uma credibilidade, uma segurança, uma confiança para o teu cliente. Então é isso que a gente começou a pensar e proporcionar para as oficinas. E vamos lá, é em tempo real, é rápido. Então ele pode estar, enquanto tu tá lá marcando no celular, já lá no carro mesmo, ele já pode estar acompanhando ali em tempo real o que está sendo feito. Ou vamos imaginar lá o recepcionista e o mecânico, né? Tá lá na recepção, a parte comercial, enquanto o teu mecânico tá lá no carro aplicando, ele já pode estar olhando conforme o teu mecânico está aplicando e já ir conversando com o cliente. Ó, aqui já foi apontado, aqui foi apontado. Então, o mecânico não precisa terminar para daí passar tudo pro comercial. Não, já pode ser feito isso em tempo real. Porque daqui a pouco, quando o teu mecânico terminar esse teu diagnóstico inicial, talvez ele já está com tudo aprovado já. Então, isso cria uma facilidade, cria uma agilidade dentro da oficina. E isso é importante, além da transparência, com certeza, né? E o legal das fotos, né, Rael? Vamos pegar o exemplo do filtro, para não abrir muito, tem N possibilidades que a gente pode utilizar. Mas do filtro, né? Tirou a foto do filtro sujo, fotografa também a complementar, que é a foto de um filtro novo, né? Envia para eles, olha o estado do teu filtro. Isso aqui é questão de saúde, né? Isso aqui, várias contextualizações que tu pode passar para ele. Vamos trocar, né? Então, tu já pode mandar o WhatsApp, ele já vê a foto, tu já convence ele, já passa um áudio, já liga para ele, olha, esse item aqui é o que tá ruim. E eu fotografei um novo. Ali tem pra gente substituir, só para tu ter ideia de qual, né, do estado que se encontra o teu carro. Imagina, tu já tá ganhando velocidade, produtividade, ele vai te perguntar o preço, tu já vai passar, já negocia, já continua o serviço, né? Muito antes. Então, super vale a pena. Então, isso ajuda, né, Rael, no relacionamento com o cliente. Com certeza. Né? E depois, assim, a gente, voltando àquilo para a gente se preservar, né? É um cliente que entrou com o carro, tá batido, já estava batido, arranhado, um para-choque, o painel lá de instrumento já estava com uma luz de um ABS acesa, mas foi ali para trocar pastilha de freio, né? Então, assim, a gente poder se preservar, né? Eu já vi situações dentro de oficina do cliente chegar com o carro e dizer que tinham tirado a gasolina do carro dele. Eu ia falar isso agora. E o que salvou o cliente, o que salvou a oficina foi o seguinte: o gerente muito calmo, muito tranquilo, é mesmo, o senhor acha que pegaram essa gasolina aqui? Eu estava com o tanque cheio. Não, então vem cá. Levou o cliente na sala dele, vamos ver nas câmeras, porque eu tenho as filmagens desde que o teu carro entrou até a hora de sair, ir embora. Mas vamos olhar, se alguém mexeu, nós vamos identificar aqui. Mas com esse checklist, uma simples foto com o carro ligado do painel de instrumentos já consegue sinalizar tudo, né? Quantos casos eu já escutei o pessoal comentando de chegou com um nível de gasolina e saiu com outro. Tá, mas quanto vocês rodaram? Bate uma foto quando ele entrar, ali já vai resumir, vai resolver muito. Bom, nem vamos falar a questão de arranhado, amassado, né? Isso também tem muito caso. E complementando ainda, pode falar. E também tem um outro detalhe, né? Muitas vezes a gente vê reclamação e queixa dentro da oficina do pessoal assim, pô, eu reviso um monte de carro e poucos carros fazem. Ou tinha um monte de coisa para fazer nesse carro, o cara só fez 1 ou 2 detalhes. Esse checklist vai ficar onde? Vai ficar guardado? Claro. O vendedor, o gerente, ele consegue buscar e fazer uma ligação novamente daqui a um mês, aproveitando uma promoção, uma quinzena, para trazer esse cliente de volta na loja, porque o trabalho já se teve, né? Exatamente. Já se teve o trabalho de levantar o carro no elevador, gastar energia elétrica, gastar a hora técnica do mecânico, a hora do vendedor, e o cara foi embora sem consumir, né, tudo que deveria, né? Mas dessa forma aí é algo bacana, que a gente consegue fazer um pós-venda, né? E tá lembrando o cliente que faltava alguns detalhes a serem corrigidos, né? E talvez tá trazendo esse cliente para a loja e gerar mais, né? Mais uma venda, né? Com certeza. Além disso, agora nós estamos falando de itens mais básicos, vamos colocar assim. Mas o que a gente escuta, por exemplo, de diagnóstico?
Bom, tu, Alberto, com certeza vai saber mais ainda, mas quantas vezes as pessoas, o mecânico, quando vai tentar identificar um barulho, por exemplo, que o cliente comentou, ao invés dele começar pelo mais simples, não, ele já acha que é aquele problema que nunca entrou na oficina, né? Então, tem que começar sempre do mesmo ponto na hora que tu vê um mesmo problema, né? Então, se tu tiver isso padronizado e tu seguindo esse roteiro, a chance de tu falhar e a velocidade para te encontrar o problema é muito maior. Porque às vezes, eu achei legal o exemplo que comentou, daqui a pouco é uma moeda que está ali em algum lugar vibrando. Não é um problema do carro. Então, mas são itens que tem que ser verificado. Olha, eu verifiquei esses itens aqui, nenhum deles está apresentando problema. Então, esse aqui é o mais óbvio, né? E até mesmo muitas pessoas ainda não cobram tempo de diagnóstico, né? Então, pelo menos tu pode dizer, ó, esse aqui é o meu diagnóstico que eu não cobro. Se não cair nesse primeiro checklist, nesse primeiro roteiro, bom, a partir daí eu preciso ter um técnico mais experiente que vai analisar. Mas pelo menos tu tá conseguindo já ter um pontapé inicial para saber aonde está o problema, né? Então isso é muito importante. E vocês que estão aí, oficineiro, oficineira, que estão entrando agora, né, que estão vendo a gente está falando de como vender mais na metodologia do Alberto, que é um conhecedor de causa, trabalha há anos aí em auto center, né? Trabalha aí junto às equipes, né, dos auto centers, das oficinas, para elevar a venda e ainda fazer, né, com que tem uma metodologia, um roteiro, um passo a passo dele e fazer ainda com que o cliente saia satisfeito em relação a esses itens. Então, se faz sentido para você, manda aviãozinho aí para o teu colega, para o teu parceiro, né, para o teu sócio, para o teu esposo, para tua esposa, onde precisa compartilhar aí, convencer, né, que essa informação ela é importante. Dá um coração pra gente, que a gente sabe que está no caminho certo. Essa live, além de ser transmitida aqui pelo Instagram, ela vai estar sendo salva no YouTube, tá? A gente quer colocar ela lá, então. Só que nós já estamos indo aí para nossa reta final, a gente já falou mais do que a gente previa. Vamos para considerações finais e tem muita coisa boa, né? Rael, conta aí, né? A metodologia é do Alberto, a experiência é do Alberto, o passo a passo é do Alberto. Tu criou uma forma, né, do Alberto dividir esse conhecimento diariamente aí com ele. Conta para nós o que tem aí de novo. Perfeito. Exatamente isso que tu comentou, né? Na verdade, a Oficina Mais, nós criamos ferramentas, né? Criamos soluções. Nós não somos detentores de todo o conhecimento. E eu acho que, para nós, como Oficina Mais, essa leitura que a gente fez foi muito importante. Porque, na verdade, tem tantas pessoas que têm esse conhecimento já. Bom, o Alberto já tem mais de 25 anos de mercado, então ele trabalha com isso, é isso que ele vende, é isso que ele oferta, é isso que ele conhece, né? Então, nós da Oficina Mais temos muito orgulho assim e uma felicidade em conseguir proporcionar, né, ser um intermediário, vamos colocar assim, para o Alberto conseguir colocar toda essa jornada que ele tem, todo esse conhecimento, toda essa base que ele já conquistou em todo esse tempo dentro da nossa plataforma. Então, ele conseguir passar para a oficina aquilo que ele vende, aquilo que ele acredita, né? Aquilo que ele já foi no mercado, já testou, validou e ele confirma. Isso funciona. Uhum. Segue esse passo a passo, que isso funciona e vai trazer resultado para a tua oficina. Então, nós, em parceria com o Alberto, a gente justamente pegou esse conhecimento e colocou dentro de uma ferramenta, certo? Para vocês conseguirem utilizar de uma forma mais fácil no dia a dia, né? A gente está, na verdade, no pontapé inicial, assim, dessa plataforma, desse conceito, na verdade, ele vai estar sendo disponibilizado na semana que vem, mas o Alberto já está recebendo aí contato, viu, de quem estiver interessado, justamente para ele estar conseguindo mostrar toda essa base. Bom, o Alberto sabe, né? Ele até já relatou para nós. Muitas vezes ele acaba passando essa informação para a oficina, só que vê que muitas vezes as oficinas não colocam em prática. Por quê? Porque não é algo... Não consegue dar continuidade, né, Exatamente. Rael? Não consegue... Pega o treinamento, coloca ali, tenta fazer enquanto ele está junto, mas depois não conseguem dar sequência, né? Sim. Pela dificuldade, pela rotina, né? Pela forma de fazer. Eu digo até mais, nós como Oficina Mais, para quem já segue nós e conhece,
nós também temos checklists, né, na qual a gente coloca, e ainda tem a possibilidade do próprio cliente criar o seu checklist. Mas o que a gente acaba vendo? Muitas vezes as oficinas não têm esse padrão, né? Elas não têm esse processo padronizado, ou não sabem exatamente quais são os pontos, ou qual é o ponto que tem que ser verificado, que pode ofertar para o cliente, como deve ser feito, qual a melhor ordem, qual o melhor passo a passo. Então, nada melhor que o Alberto, né, que tem esse conhecimento, sabe isso, padronizar para a oficina não precisar parar um dia ou até mais que isso, validar, testar e arrumar e ajustar. Não, isso já vem pronto, né? Baseado em anos e anos de experiência. Então, é essa proposta que o Alberto e nós, da Oficina Mais, a gente traz para dentro de uma ferramenta, né? O Alberto pode conjunto, né, Rael? Exatamente. Trabalho em conjunto, né, Rael? Maravilha. Então, Alberto, já faz a tua consideração aí que o nosso tempo está acabando. Não, vamos lá. Gente, o que eu diria assim, ó, já foi testado, né, já foi validado, a gente vê que gera resultado, né? Oficina mecânica a gente pode ter dois problemas, né? Tem oficina mecânica que tem uma baixa passagem de veículos dentro dela, isso é um detalhe. Agora, aquelas oficinas mecânicas que atende 10, 12, 15, 20 carros, né? Que tem uma equipe ali, pô, tu tem uma equipe, tem 4, 5 mecânicos, tem a moça do cafezinho, tem a pessoa lá do caixa, tem o do estoque. A gente tem que ter ferramentas que possibilitam nós sermos mais assertivo, né? Mais eficiente e não perder a oportunidade de fidelizar o nosso cliente, de aumentar a nossa credibilidade onde a nossa oficina está inserida, naquela comunidade, né? naquela sociedade. Uhum. Então, o checklist vai nos possibilitar isso. Checklist vai tirar mecânico da zona de conforto. Você, se não quer perder o teu mecânico, faça isso, aproveite. Venha conhecer esse checklist, esse trabalho que foi desenvolvido em conjunto comigo e a Oficina Mais, aí com o Rael, né, Rael? Nós te garantimos, né, que não vão se arrepender. E até depois quero ver com o Rael se a gente consegue fazer algumas demonstrações, né, Rael? Para quem tiver interesse, né? É um piloto novo. Na verdade, não é tão novo. A diferença é que a gente agora digitalizou ele, né? Nós estamos na era da informação, onde tudo flui mais rápido, né? Então, papel é bom, mas muitas vezes não é prático, gente. Então, com isso, nós na oficina mecânica, todos nós, porque se eu tenho trabalho, eu dependo da oficina mecânica vender mais, né? Eu quero que a oficina mecânica me chame cada vez mais para dentro dela, solicite cada vez mais o Rael, a presença do Rael, através de tudo que a Oficina Mais aí pode proporcionar, em matéria de sistema de gestão, né, de informação. Então, gente, é isso. Da minha parte, seria isso, Rael. Não sei se a Karine quer complementar mais alguma coisa, que de repente eu posso ter deixado passar. Fazer o fechamento. Então, a tecnologia e a forma de fazer o Rael nos ajudou como? O Alberto, né, pela experiência dele, passou a metodologia. Eu faço a comunicação e estou fechando aqui. Eu, Karine Quinzamo, rainha das oficinas. Quero dizer para vocês que estão aqui com a gente, dá coração, faz um print na tela, compartilha aí, né, nos teus stories e marca a gente para a gente saber que tu tá aí e tá apoiando a gente. Tô vendo lá no YouTube também, a Aline Fius adorou, né? Muito bom o esclarecimento do checklist. Mas para conversar com o Alberto, a gente criou um linkzinho que a gente colocou aqui, que tá no link da bio da Oficina Mais, tá no link da bio do Alberto Lara Treinamentos, tá no link da bio Karine Quinzalma Oficial, né? Então pega lá, o Vini colocou aqui. Nesse link vocês vão cair direto no Alberto, vão estar conversando com ele aí para tirar as dúvidas, né? Fazer o contato, saber como que ele trabalha e logo para te dizer que na semana que vem já tá aí o lançamento, já tá o pão saindo do forno, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Já estão produzindo lá, mas vai tirando tuas dúvidas aí com o Alberto, vai pegando a metodologia dele, faz contatinho com ele, que ele vai te dizer sim como que ele pode te ajudar para aumentar o faturamento, melhorar a segurança, a qualidade do trabalho aí da tua oficina,
né? E gerar um melhor relacionamento com o cliente. A argumentação de venda, o Alberto sabe, como conduzir a equipe também, e o Rael está nos ajudando a colocar isso, né, no dia a dia, fazer com que isso vire cultura dentro da nossa empresa, que a gente tenha segurança, que a gente consiga... Quando eu falo segurança, gente, é aquela história, né? Não sei se aí acontece com vocês, mas por aqui sim. Eu não posso sair da oficina, eu não posso tirar férias que as coisas não funcionam, né? Mas se a gente tem um método, tem metodologia e a gente tem ferramenta de como utilizar isso no dia a dia, né? Não tem por que não. Daqui a gente só melhora, isso é melhoria. Então, pega aí no WhatsApp, pega aí o link da bio, já chama o Alberto lá. Esse link na Oficina Mais e na Karine Kinjalma Oficial vai ficar disponível até amanhã, mas acessa aí que aí o WhatsApp do Alberto vai ser 24 horas essa noite, Alberto. Vamos lá, de hoje vamos até lá. Amanhã. Vou tomar uns Guaraná, uns Red Bull aqui e vamos responder. E vamos lá, ele tá em viagem, tá dele treinamento aí pelo Brasil, dele atendimento no Brasil, mas tá lá, tamo junto, né, Alberto? Karine, e só para reforçar, né, a gente vai, a Oficina Mais vai onde o cliente precisar. Não Isso importa aí. onde, né? Não importa de norte onde. a sul desse Brasil, nós estamos Com aí. certeza. Tá? Atendemos o Brasil inteiro, Brasil né, Alberto? inteiro. Somos interestaduais, né? É verdade, sem fronteiras, então. Então, pessoal, sem mais, né? Sem mais delongas, esse era o nosso recado de alguns minutos, passou quase 1 hora e mais de 1 hora. Então, o pessoal aqui de Floripa, né? Mandando um beijo, Alberto, Olha beijo aí. pra ti. Um abraço a todos, meus amigos queridos. Então, gente, nos acompanha aí, né? Então, fica a dica. Aqui na Oficina Mais, a cada 15 dias a gente vai ter uma livezinha, tem uma dica, né? Tem uma melhoria aí que a gente vai estar dividindo. Nos acompanhe. Então, dá o print, né? Dá o print, reposta aí pra gente, pra dar moral aqui para a galera. Coração, compartilha aí informação e precisando mais, né? Entre em contato aí com o Alberto que a gente vai estar disponível aí nas redes e o Alberto vai estar disponível no WhatsApp. Certo, gente? Agradeço, né? De coração aberto, coração enorme, né? Nos acompanhem e só tenho a desejar sucesso, mais sucesso ainda, muita produtividade, muito lucro e muita tranquilidade no dia a dia aí do oficineiro. Então, boa noite, boa noite, oficineira, boa noite, Alberto, boa noite, Rael. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Karine, obrigada boa noite, pela Rael. companhia da noite, obrigada. E boa noite a todos os amigos que participaram aí e que nos mandaram um joinha, um coraçãozinho, né? Agradeço aí a todos aí, gente. Tá bom? Muito obrigado a todos. Um beijo no coração. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada pela companhia. Valeu. Até mais. Tchau. Boa noite. Tchau.